Vou voltar a falar então sobre a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Peço perdão que eu falei filho, não é filho, óbvio que não. Gedel Vieira Lima. A Natuza Neri já está aqui de volta. Natuza, o que você tem de informação aí sobre isso? Bom, a gente ainda não sabe quais foram as motivações para o pedido de prisão. Mas eu queria fazer a análise dessa prisão, Cris, sob a perspectiva do governo federal. Primeiro porque o ministro Gedel Vieira Lima, ex-ministro Gedel Vieira Lima, é uma das figuras mais próximas ao presidente Michel Temer neste momento, mesmo tendo perdido o cargo em razão daquela denúncia de Marcelo Calero, a acusação de Marcelo Calero, que era o titular da cultura à época, e disse que Gedel Vieira Lima o pressionou de forma bastante efetiva para que ele liberasse o IPHAN, que era um instituto ligado, ao Ministério da Cultura, liberar um empreendimento na Bahia de interesse de Gedel Vieira Lima. Naquela ocasião, a situação de Gedel ficou insustentável e Gedel Vieira Lima acabou deixando o governo, provocando inclusive uma baixa bastante forte para o presidente Michel Temer. Agora, o perfil de Gedel Vieira Lima é importante a gente analisar neste momento, porque acaba sendo um elemento novo. Engraçado, Cris, que a gente conversava aqui sobre o efeito surpresa, o elemento surpresa para a situação do presidente da República. Gedel Vieira Lima é um elemento surpresa bastante ingrato para o presidente. Por quê? Ele sempre foi visto como um personagem da política, que é um veterano da política em Brasília, de perfil bastante explosivo. A gente cobriu o Brasília por muito tempo, sabia que era fácil arrancar uma declaração do então ministro Gedel Vieira Lima, bastando que se provocasse um pouquinho, ele acabava falando. Por isso, aquela expectativa que se tinha da Lava Jato em relação a uma possível delação de Rodrigo Rocha Loures volta a exigir, só que com um personagem diferente, Gedel Vieira Lima. Se ele ficar na prisão e a depender dos elementos que corroboram esse pedido de prisão da Polícia Federal, Gedel Vieira Lima entra nesse xadrez do governo como uma peça muito importante. E se delatar, pode inclusive agravar a situação do presidente da República. Vamos relembrar um pouquinho aí, você já relembrou um pouco, mas só para a gente falar um pouco mais desse personagem que foi um ministro tão importante do presidente Michel Temer e que teve todo esse escândalo já da saída dele no governo, exatamente por causa daquela denúncia de Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura, que resolveu falar, né? Então, só para a gente analisar um pouquinho mais esse personagem, Natuza. Vou falar um pouco de Gedel Vieira Lima no passado. É um político tradicional da Bahia, é do PMDB, se colocou nos anos, no final da década, no começo da última década, contra o carlismo, contra Antônio Carlos Magalhães, lá na Bahia, colheu frutos eleitorais ruins por conta disso, porque ficou por muito tempo sem conseguir alçar voos mais altos na política local baiana em razão desse antagonismo com a família de Antônio Carlos Magalhães. Ele vira ministro no governo Lula, chega a ser ministro, ele vira ministro no governo, agora eu estou em dúvida, Cris, se ele foi ministro no final do governo Lula ou no governo Dilma, mas foi ministro no governo do PT, ministro da Integração Nacional, acho que foi no governo Dilma, sim. Ele acaba sendo uma peça muito importante para o processo de impeachment, porque num dado momento o PMDB passou a articular, enquanto a ex-presidente Dilma atuava na Câmara para evitar a abertura do processo de impeachment, para evitar a aceitação, Gedel Vieira Lima, junto com Eliseu Padilha, atuava justamente no sentido contrário, para que houvesse votos suficientes para a abertura daquele processo na Câmara, o que aconteceu em abril do ano passado. Pois bem, Gedel Vieira Lima conhece Michel Temer e é amigo de Michel Temer há 30 anos, tem uma relação com ele pessoal e bastante próxima, e foi um dos alvos da delação da Odebrecht, junto com Eliseu Padilha e junto com Moreira Franco. Gedel Vieira Lima, portanto, é uma figura extremamente importante e caiu justamente após uma entrevista de Marcelo Calero, por coincidência essa entrevista foi para mim, em que ele acusava o então ministro de atuar politicamente para beneficiá-lo no órgão federal. Cris. Só para a gente deixar aqui bem claro, para relembrar, né? Lógico que são muitos cargos, muitas pessoas. Natuza, o Gedel Vieira Lima, ele foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Então, do governo Lula. Exatamente. E eu acabei de receber aqui uma nota que foi enviada
pela Procuradoria da República do Distrito Federal. É uma nota grande. Eu vou ler então aqui o começo só para a gente entender um pouco melhor como se deu essa prisão. O ex-ministro estaria tentando obstruir investigação que apura irregularidade na liberação de recursos da Caixa Econômica Federal, em cumprimento a uma ordem judicial que atendeu ao pedido da Polícia Federal e da Força Tarefa Greenfield, que também é responsável pelas operações Sepsis e Cui Bono. Foi preso nessa segunda o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A prisão é de caráter preventivo e tem como fundamento elementos reunidos a partir de informação fornecidas em depoimentos recentes do doleiro Luiz Bolonha Funaro, do empresário Joesley Batista e do diretor jurídico do grupo JIF, Francisco de Assis e Silva, sendo os dois últimos em acordo de colaboração premiada. No pedido enviado à Justiça, os autores afirmaram que o político tem agido para atrapalhar as investigações. O objetivo de Gedel seria evitar que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e o próprio Lúcio Funaro firmem acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Por isso tem atuado no sentido de assegurar que ambos recebam vantagens indevidas, além de monitorar o comportamento do doleiro, para constrangê-lo a não fechar esse acordo. Bom, fica um pouquinho mais claro aí, né, que foi exatamente por obstrução de justiça, por tentativa de, eles acham que eles estariam atrapalhando uma investigação em andamento. Exato, atrapalhando para evitar que Lúcio Funaro faça a delação. A gente vai recordar aqui um momento, uma declaração de Lúcio Funaro em que ele diz que Gedel Vieira Lima ligou diversas vezes para a mulher dele, Lúcio Funaro, Cris, tentando saber como é que ele estava e se ele delataria. Portanto, Gedel Vieira Lima não é nem no caso da JBS pura e simplesmente, ou seja, quando eu falo pura e simplesmente é em relação ao áudio em que Joesley Batista conversa com o presidente da República, Michel Temer, e cita literalmente Gedel Vieira Lima, dizendo que Gedel era o seu contato no governo federal, era com quem Joesley tratava no governo federal, mas que em razão de sua investigação, e como Gedel Vieira Lima era também investigado, era muito ruim continuar mantendo essa relação, ao que o presidente da República, segundo o áudio, concorda, dizendo que de fato não ficaria bem, não era uma boa solução. Portanto, a situação de Gedel tende ainda a se agravar mais, Cris, porque a gente está falando de uma operação Greenfield, a gente não está falando de outras delações, como a gente já contou aqui sobre a Odebrecht, em que Gedel Vieira Lima é citado. Tem um ponto que já virou famoso em uma das delações, em que ele foi chamado por um dos interlocutores, um dos delatores, de boca de jacaré, né, para quem o dinheiro dado em propina nunca era suficiente. Portanto, a situação de Gedel Vieira Lima, embora tenha sido preso por um fato específico da Operação Greenfield, ainda pode se agravar muito mais, porque ele já é um personagem vastamente citado e investigado na Lava Jato. Bom, nosso repórter Marcelo Cosme, lá em Brasília, tem outras informações sobre esse assunto para a gente, sobre a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que ocupou a Secretaria de Governo no começo, né, do governo de Michel Temer. Marcelo, quais são as suas informações? Boa tarde para você. É basicamente isso que vocês falaram, viu, Cris? A decisão é do juiz Onisley Oliveira, da 10ª Vara Federal, aqui do Distrito Federal, que cuida dessas operações, entre elas a Greenfield. Então, Gedel Vieira Lima foi preso na Bahia de forma preventiva, porque estaria atrapalhando investigações da polícia e tentando, então, evitar que o doleiro Lúcio Bolonha e também, ou melhor, né, o doleiro Lúcio Bolonha e Joesley Batista fizeram delações, mas evitando aí que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro fizessem acordo de delação premiada. Eles contam aqui, Lúcio Funaro, inclusive, que a esposa recebeu várias mensagens de Eduardo Cunha, de Gedel Vieira Lima, dizendo até que entregaram prints, né, de mensagens telefônicas onde ele fazia essa monitoração e dizendo, então, à Justiça e também diz o Ministério Público que mesmo depois de deixando o governo, Gedel Vieira Lima estaria atuando para atrapalhar as investigações e justamente para se defender e defender os interesses do governo do presidente Michel Temer. Cris. Marcelo, obrigada, viu, pelas
suas informações. Qualquer novidade, você chama a gente de novo aqui. Bom, Natuza, naquela nota, eu li um pedaço da nota só, né, que é a nota oficial, dizendo o porquê da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Citam também na nota o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara. A gente sabe que Gedel era muito próximo a Eduardo Cunha também, né? O Eduardo Cunha, quando começou a ser abandonado pelo governo, depois de ter entregado, né, a articulação que culminou com o processo de impeachment de Dilma Rousseff, ele passou a se sentir abandonado pelo Palácio do Planalto. Mas existia um personagem, uma personalidade, um ministro que ele poupava de forma muito clara. E esse ministro, então, era Gedel Vieira Lima. E tem uma informação de bastidor daquela época que pouca gente sabe, Cris. Quando o Eduardo Cunha foi preso pela Polícia Federal, Gedel Vieira Lima, além do advogado, foi uma das pessoas para quem Eduardo Cunha telefonou no momento da prisão. Portanto, isso mostra quão próximo ele era de Eduardo Cunha, e é exatamente por isso que setores da Lava Jato veem o ex-ministro como aquele que tentou interferir para evitar tanto uma delação de Lúcio Funaro quanto do próprio Eduardo Cunha, Cris.